Gotas Celestiais, uma palavra que vem como orvalho em terra seca, na hora em que você precisa, no momento que você mais necessita, com o pastor Valdir Gomes. Muito bem, querido povo de Deus, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você considera importante que a sua família seja alcançada pelo poder de Deus? Por exemplo, nós, aqui na igreja do Ministério Nova Vida, nós temos uma corrente de oração eterna, digamos assim, pela família. Toda quarta-feira é um dia que a gente separou e é sagrado para a gente orar pela família. Nesse dia, o foco da nossa oração é um só. É a gente pedir a Deus que Ele salve a nossa família, que Ele liberte os nossos familiares das garras de Satanás. Isso é sagrado, é toda quarta-feira. Por quê? Porque nós entendemos que a família é a base de tudo. Se uma pessoa tem uma família destruída, desestruturada, é muito complicado que essa família, como é que eu vou dizer assim, meu pai, que essa pessoa seja feliz. É difícil. É muito difícil que essa família seja feliz. Então, o que eu peço? Eu peço a você para entender nesse momento, nesse instante, que uma coisa é muito importante, mas muito importante mesmo. Você não permitir que Satanás destrua o seu lar, destrua a sua casa, e que você não desista dos seus familiares, por mais difícil ou até mesmo impossível que pareça ser, desse familiar mudar. Às vezes você olha para um familiar e você diz assim, meu Deus, assim é muito difícil, é complicado. Eu acho que o fulano nunca vai largar a bebida, eu acho que ele nunca vai tomar jeito. Olha, sei lá, eu acho que é perda de tempo. Não, não é. Se você lutar pela sua família, acredite, Deus vai encontrar um meio, uma maneira de libertar essa pessoa. E você voltar a ter paz, voltar a ter felicidade no seu lar, porque é muito complicado uma família destruída, povo de Deus. Você viver num lar de brigas, olha, Deus me livre, é horrível. Você vê um familiar seu, assim, escravizado pelas drogas, meu pai, é muito, muito triste. Pastor, mas a gente tem como a gente conseguir ajudar essa pessoa? Porque muitas vezes, pastor, parece que eles não querem. Tem, povo de Deus. Mesmo eles não querendo, Deus pode trabalhar no coração deles e tocando no coração deles para que essa pessoa mude de vida, para que os olhos dela se abram. Olha, eu vou começar hoje lendo para vocês aqui uma história. Eu vou ler, depois a gente vai explicando. Até quarta-feira eu vou estar nessa mensagem, tá? Que eu até daria um tema para ela, quebrando as correntes que aprisionam a tua família. Veja bem, se você quiser acompanhar, abra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, a partir do versículo 4. Eu vou começar do 4 para que não fique uma leitura muito longa, tá? Mas ela
essa história começa no versículo 1, tá? Mas eu vou começar do 4, que diz o seguinte: tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele, o anjo, tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si só para eles passarem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Glórias a Deus. Muito bem, povo de Deus. Bom, nós vamos dividir esses ensinamentos de hoje nesses 3 dias, hoje, amanhã e quarta-feira, mas eu queria que você prestasse bastante atenção. Eu queria pedir encarecidamente que você um pouquinho só parasse um pouquinho de mandar figurinhas, essas coisas, e você prestasse atenção para que você possa receber esse espírito dessa palavra e os benefícios que com ela vão chegar até nós, tá? Veja bem, povo de Deus, em primeiro lugar que eu queria dizer para você, ninguém nessa vida está livre de passar por tribulações, por momentos difíceis. Veja de quem a gente está falando. De Pedro, homem de Deus, apóstolo, homem que andou com Jesus, cheio do Espírito Santo, uma pessoa com um conhecimento das maravilhas de Deus, aquele que viu o Senhor Jesus fazer os milagres mais maravilhosos, aquele que andou lado a lado com Jesus naquela praia, enfim, uma pessoa com uma experiência espiritual que talvez nós jamais alcancemos. Porém, nada disso impediu que Pedro fosse preso, que Pedro passasse um momento muito complicado na sua vida. Preso, ia ser julgado. Tiago, irmão de João, acabara de ser preso. O que aconteceu? Só para você entender o contexto. Herodes
entendeu que matando os apóstolos, aprisionando, surrando os cristãos, aqueles que haviam se convertido ao Senhor Jesus, que aquilo agradava ao povo, agradava aos judeus, aos religiosos. E o que ele faz? Querendo ganhar ali o favor daquele povo, o povo estando do lado dele, ele começou então a fazer isso. Matou Tiago, lembra aquele Tiago, irmão de João, que largou o barco, as redes, o pai, os filhos de Zebedeu? Então, Herodes matou ele. Aí logo depois que ele mata Herodes, que o povo, olha como é que, olha só, povo de Deus, olha como é que é o ser humano, né? Os religiosos mandaram matar Jesus, vocês sabem disso, né? Por inveja. E agora eles estão felizes porque Herodes está matando os seus próprios irmãos, porque se converteram ao cristianismo, a Jesus. Como é possível isso, povo de Deus? Como que uma pessoa pode ficar feliz com a desgraça da outra? A humanidade, nos dias de hoje, continua assim, ou pior, onde você vê pessoas se alegrando com a destruição dos outros, com a desgraça dos outros. Olha, tem gente, escuta o que eu vou te falar, e sem medo de errar, tem gente que você conhece que a alegria dela é saber que o teu casamento está se desfazendo. A alegria dela é saber que o teu marido está te traindo com outra e que a qualquer momento ele de repente vai sair de casa e te deixar sozinha. Ela comemora isso. Olha, tem pessoas, vizinhos teus, que ficam felizes em ver o teu filho cheio de drogas, caído pela rua. Aquilo para ela é uma alegria. É como se ela pudesse até bater palmas, bem feito para aquela desgraçada. Porém, essa pessoa, muitas vezes, quem olha para ela pensa que ela é uma pessoa de Deus. E eu não duvido nada se essa pessoa não ande para cima e para baixo com uma Bíblia ou cantando louvores, como se... povo de Deus, é triste dizer isso. Como se Deus aprovasse isso, esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento. Infelizmente, aqueles judeus que eram religiosos, que passavam para todo mundo que eram de Deus, eram eles quem estavam por trás da desgraça e ficavam felizes com a morte e com o aprisionamento dos outros. E Herodes, para ganhar, o favor daqueles judeus, mandou prender Pedro. Prendeu, não satisfeito, colocou uma escolta de uma maneira que era impossível Pedro sair daquela situação. Muito bem, esse é o fato histórico. Vamos entender espiritualmente falando. Olha, Pedro hoje, esse Pedro preso, aprisionado, acorrentado, cercado de soldados, Herodes, vamos lá, quem é Herodes? Herodes é Satanás. Quem são os judeus que ficam felizes? As pessoas que te rodeiam, que têm inveja e raiva de você. Essas pessoas que querem ver a tua desgraça, a tua destruição. Herodes, que é o inferno, Satanás, ele quer fazer com que os seus súditos, digamos assim, fiquem felizes em ver você sofrendo. Pedro é esse teu familiar, o pobre desse teu filho, dessa tua filha, desse teu marido,
que muitas vezes se acham até espertos, né? Eles se acham espertos. Eles acham que nós é que somos bobos, porque vamos à igreja, porque não fazemos o que eles fazem, porque não vamos aonde eles vão muitas vezes. Então nós somos bobões, nós somos bitolados, beatos, ignorantes. Eles não, eles são os espertos, porque eles vivem a vida, bebe, fuma, faz isso, faz aquilo. O que eles não percebem, na verdade, é que eles estão sendo escravizados por Herodes. Eles, normalmente, povo de Deus, a desgraça nunca começa como desgraça. Hoje a gente vê muitos jovens aí, povo de Deus, na vida das drogas. Você passa nas Cracolândias aí, você vê um monte de jovens ali, meu Deus, que, com todo respeito para você que tem um filho na Cracolândia, parece rato. Não sei se na sua cidade tem, mas aqui tem. Você passa nos locais onde fica a concentração de viciados em crack. Meu Deus, não é assim pejorativo não, povo de Deus, é a realidade. Eles parecem ratos, parecem zumbis, mortos-vivos. Eles são todos sujos, eles não ligam mais para a aparência, não comem, são magros, dá para você contar as costelas. Eles ficam assim. Nós temos um local aqui, a Avenida Brasil aqui, onde eles ficam concentrados ali. Povo de Deus, a prefeitura, eles ficam debaixo de um viaduto, colocou um monte de pedras pontudas assim, encheu de pedras para que eles não ficassem mais ali, que ficava muita gente, é uma avenida movimentada, vira e mexe morria um atropelado. E aí eles colocaram um monte de pedras pontudas para que eles não conseguissem ficar ali. Vocês acreditam que eles arrumaram um jeito e eles ficam naquelas pedras? Eu não sei como, não me pergunte. Forram papelão, mas não tem como, papelão não tem como, são umas pedras assim. Mas você passa lá, eles estão lá. Aí eles pegam uns plásticos, cobrem assim apenas para se proteger da chuva. Aí você olha aquilo ali, meu Deus, aquilo dá uma dor no coração. Porque eu digo para vocês, parece zumbis, mas não são. Parece ratos, mas não são. Aquilo ali tem o filho de alguém, é a filha de alguém, é o marido de alguém, é o pai de alguém, é o familiar de alguém, que na verdade ali está escravizado por Satanás, por essa praga desse vício do inferno, do crack, ou que seja da cocaína, ou que seja da bebida. Quantas vezes a gente passa pela rua e vê um pai de família caído, às vezes todo urinado, e as pessoas debochando, né? Povo de Deus, você percebe o que eu quero dizer? Como Satanás, ele destrói as famílias. Pedro, aprisionado, representa esse familiar que está ali. O que ele pode fazer? Ele está preso, está acorrentado. No sentido da história aqui que eu contei de Pedro, o que Pedro podia fazer por ele mesmo? Nada. Ele não tinha o que fazer. Ele estava acorrentado, do lado dele tinha 2 soldados, do lado de fora mais soldados guardando. Ou seja, primeiro, para ele se libertar, tinha que quebrar as correntes, que já não dava para quebrar, mas digamos que ele conseguisse arrebentar as correntes, ele tinha que vencer os soldados que estavam ali com ele, o que já era muito difícil, tinha que arrebentar a porta das grades, tinha que passar pelas sentinelas e tinha mais um portão de ferro antes de sair. Impossível de fugir, povo de Deus, de sair. O que significa isso? Que é impossível de um rapaz, um jovem como esse, que é viciado em crack, se libertar por ele mesmo. Não tem como. É uma dependência química, ele não tem como se libertar sozinho. É impossível que esse seu familiar, que é viciado em bebida alcoólica, que ele consiga se livrar sozinho. Ele está como Pedro, preso ali naquelas correntes.
E como que vai acontecer a libertação desse Pedro seu? Do jeito que aconteceu para aquele Pedro lá. Essa parte aqui que eu queria frisar hoje, olha, deixa eu ver aqui, deixa eu achar. É o versículo de número 5. Versículo de número 5 diz assim: Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja orava intensamente a Deus por ele. Veja a única chance que você tem de conseguir ajudar esse seu familiar. Não é você brigando com ele, não é você xingando ele, não é você chamando ele de vagabundo, preguiçoso, disso ou daquilo, não é pegando as roupas e jogando no meio da rua. Não é assim que você vai conseguir ajudar esse seu familiar, mas através da oração. O que a gente faz aqui, povo de Deus, você não faz ideia. Sabe o que acontece? Na sua cabeça, aqui é apenas um programa religioso onde tem um pastor orando, em que você fica aí meia horinha, uns minutos orando, e você acha que depois que acabou. Você está por fora, você não faz ideia. Quando a gente está clamando aqui, povo de Deus, os céus se abrem, os anjos se movimentam, Deus começa a trabalhar em nosso favor. Se você pensa que não adianta nada, é que você não sabe, mas sabe lá Deus de quantos livramentos ou de quantas desgraças o Senhor já livrou teu filho, já livrou teu marido, já livrou tua família por causa dessa oração que a gente está fazendo aqui. Quantas armadilhas Satanás já preparou, mas Deus foi lá e quebrou. Olha só aqui o que diz em seguida aqui, olha, deixa eu ver aqui, ó. Meu Deus, onde é que está aqui? Tem uma palavra aqui, olha, que eu li. Só um minutinho. Repentinamente, tal. Aqui, versículo de número 11, presta atenção. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, Satanás e de tudo que o povo judeu esperava. Olha, isso é muito forte, povo de Deus, e essa palavra que eu tenho certeza que vai se cumprir na sua vida. Deus libertou Pedro das mãos de Satanás e de tudo que o povo judeu esperava. Deus vai libertar esse seu familiar, a sua família, das mãos do inferno e de tudo que essas pessoas invejosas, maldosas estão esperando que aconteça na sua vida. Veja que sempre tem gente esperando a desgraça acontecer na sua vida, mas em nome de Jesus eu profetizo que o Senhor vai frustrar os planos do inferno e os planos dessas pessoas que querem ver a desgraça da tua vida. Mas isso só aconteceu por quê? Porque tinha gente orando, porque tinha gente clamando, porque tinha gente invocando a Deus pela vida de Pedro. Ei, presta atenção. Talvez seja muito difícil o que você está passando, mas eu vou te pedir uma coisa: não desiste. Faz essa campanha da família junto comigo. Faz essa campanha por esse teu familiar junto comigo, porque Deus vai libertá-lo e vai frustrar os planos de Satanás contra teu filho, teu marido, teu familiar, e vai frustrar o desejo dessas pessoas de verem a desgraça na tua vida. Em nome de Jesus. Gotas Celestiais. Uma palavra
que vem como orvalho em terra seca. Na hora em que você precisa, no momento que você mais necessita. Com o pastor Valdir Gomes.